Então, chegando na terceira e última parte da nossa sequência de videoaulas, vamos agora estudar como que o óleo usado ele pode ser reciclado e transformado em sabão. Claro que aqui a gente vai detalhar bastante quimicamente como que isso acontece. Nós vimos que a produção e o uso do óleo de soja, apesar de que significa um aspecto muito importante da nossa economia, ainda apresenta desafios ambientais que precisam ser superados. Podemos fazer isso através da reciclagem do óleo, então evitar que esse óleo seja descartado na pia e o transforme em um outro produto menos danoso. Nesse caso, o transformar em sabão, tá? Pessoal, então, para iniciarmos esse estudo, vamos aqui considerar a molécula de triglicerídeo. Então, notem, aqui eu tenho uma porção proveniente da glicerina, o glicerol, e aqui em azul, tá? O glicerol em vermelho, aqui em azul estão as minhas porções dos ácidos graxos. Lembrem que essa estrutura inteira recebe o nome de triglicerídeos. E aqui eu tenho esses R's. O que é um R? Esse R mesmo é um átomo da tabela periódica? Não. Esse R indica uma cadeia de átomos de carbono, tá? Nesse caso, como nós sabemos, no óleo de soja existe uma combinação de 5 diferentes ácidos graxos. E esses triglicerídeos, eles podem estar combinados de diversas maneiras, né? Existem diversos arranjos possíveis da molécula de glicerina com esses ácidos graxos. É por isso que nós vamos representá-los aqui genericamente, mas a estrutura genérica é essa. O primeiro ponto que nós temos que estabelecer é que essa carbonila do éster, tá? Lembra? C-O, carbonila, ela está parcialmente positiva. Por que isso acontece? Porque o átomo de oxigênio é mais eletronegativo que o átomo de carbono. Então, a densidade eletrônica aqui do átomo de carbono, ela é cedida em direção ao oxigênio. E aqui eu tenho 2 oxigênios retirando. Então, esses oxigênios se encontram parcialmente negativo, o carbono parcialmente positivo. Isso acontece com cada um desses carbonos carbonílicos, tá? Desse grupamento éster. Em contrapartida, eu aposto que vocês já ouviram alguém falar alguma receita de sabão. Faz parte da cultura brasileira, né? A mãe, a avó, a tia, alguém na casa de vocês, o avô, o tio, deve ter feito sabão e comentado com vocês em algum momento. A receita mais genérica de sabão envolve a mistura do óleo, né, com soda cáustica dissolvida em água. Pessoal, a soda cáustica ela é o composto hidróxido de sódio, NaOH, um composto iônico. Como nós já estudamos, um composto iônico, quando ele é dissolvido em água, ele se dissocia em seus íons. Então eu tenho aqui a produção das espécies Na+, e a espécie OH-, tá? Isso aqui, essa espécie OH- que eu destaquei em rosa, ela recebe um nome. Esse aqui é o íon hidroxila, tá? Então esse aqui é meu íon hidroxila. É uma característica, né? Pelo fato do hidróxido de sódio ser uma base forte, 100% das moléculas, tá, vão se dissociar em Na+ e OH-. É isso que o caracteriza como sendo uma base forte. E acho que vocês já ouviram bastante eu dizer isso, de que os opostos na química se atraem. Então vejam, se aqui eu tenho um OH-, né, eu tenho aqui um ânion, uma carga negativa, se eu misturar com esse triglicerídeo, vejam, aqui o carbono, lembra que nós vimos que ele está parcialmente positivo? Vai acontecer uma atração. Essa setinha aqui, em um mecanismo de reação química, indica a movimentação de elétrons. Então, essa seta está me dizendo que essa hidroxila ela se sente atraída por esse carbono. Óbvio, por quê, né, pessoal? Porque é de cargas opostas.
positivo, negativo. Os opostos se atraem, tá? E assim a reação química inicia. Então, na produção de sabão, soda cáustica, o hidróxido de sódio, é misturado com o óleo. E é dessa forma que a reação química ela se inicia. Então, vamos representar aqui, ó, um equivalente de óleo para 3 equivalentes desse íon hidroxila que veio da soda cáustica, tá? Esses íons, eles vão atacar esse carbono carbonílico, graças a essa oposição de cargas, positivo, negativo. Esse ataque, ele provoca uma coisa. Por quê? Porque o carbono faz 4 ligações. Não existe carbono fazendo 5 ligações, tá? Então vejam, ó, se essa hidroxila ela quer se ligar a esse carbono, o carbono antes precisa se desfazer de uma ligação. E a ligação que ele se desfaz é da ligação dupla. Então, a ligação dupla ela vai se transformar em uma ligação simples. O termo científico disso é deslocalização, tá? Então, essa setinha verde ela está representando exatamente isso. Que esse par de elétrons, que antes era uma ligação dupla, está se tornando um par de elétrons isolado no átomo de oxigênio. Então, tá aqui, ó, o que eu havia comentado. O OH se ligou ao carbono, o carbono se desfez da ligação dupla, o oxigênio ficou com a carga negativa. E essa seta aqui que ela vai e volta indica um equilíbrio químico. Então, essa reação ela acontece tanto daqui para cá quanto daqui para cá, em velocidades iguais, tá? Essa parte aqui nós chamamos de intermediário tetraédrico. E esse intermediário ele não é nada estável, ele não é estabilizado. O carbono quer se desfazer desse intermediário. Então, a reação ela não vai parar por aí, ela continua. O que vai acontecer, pessoal? Esse oxigênio com a carga negativa, ele vai querer reestabelecer a ligação dupla. Mas lembrando, ó, o carbono só pode fazer 4 ligações. Se aqui eu vou formar novamente uma ligação dupla, o carbono vai ter que se desfazer de uma outra ligação. A ligação que é desfeita é exatamente a parte proveniente, tá? Do glicerol. Então, vejam bem, ó, mais um equilíbrio químico e eu tenho o glicerol sendo eliminado. Então, o glicerol sendo eliminado. Acontece, pessoal, que esse glicerol ele sai com as cargas negativas e isso é muito instável. Então, esses oxigênios aqui, eles vão ser atraídos a esse novo OH que chegou aqui nesse carbono do ácido, agora um ácido carboxílico, né? E ele rouba esse oxigênio, esse hidrogênio, ele rouba esse hidrogênio. Quando ele rouba esse hidrogênio, a reação se completa. Por quê? Porque agora a carga negativa vai ficar nesse oxigênio rosa, que veio lá da soda cáustica. E aqui se forma a molécula de glicerina, o glicerol. Nós sabemos que na natureza não existe carga negativa sozinha. Para equilibrar essa carga negativa que ficou aqui no oxigênio, eu tenho lá o átomo de sódio. Lembra que nós dissolvemos hidróxido de sódio, NaOH? Esse Na+, ele vai acompanhar esse O-, né? Há aqui uma interação eletrostática. Isso aqui, pessoal, é um sal do ácido graxo. Isso aqui é o sabão. Então, bem a grosso modo, tá? É isso que acontece a nível microscópico quando o sabão é produzido. Então, o produto da reação é um equivalente de glicerina e 3 equivalentes de sabão. Então, aqui só um exemplo, ó. Esse aqui seria o sabão derivado do triglicerídeo que contém o ácido graxo ômega 6. É importante observar o quê? Que essa molécula agora, diferente do óleo, ela tem lá a sua região apolar, que diz respeito
onde eu tenho ligação carbono com hidrogênio, mas agora, pessoal, eu tenho uma região polar muito forte, tão forte que eu tenho aqui uma ligação iônica, tá? Isso resulta a molécula uma propriedade que é chamada de caráter anfifílico. O que é o caráter anfifílico? Significa que essa molécula ela tem regiões bem definidas, uma polar e uma apolar. Então aqui eu tenho a minha região polar e aqui eu tenho a minha região apolar. E se eu contar para vocês que é exatamente por isso que o sabão limpa? É essa propriedade que torna o sabão um agente de limpeza. Vamos entender o porquê. Então, a estrutura do sabão, como nós vimos, ela é constituída por uma parte polar e uma parte apolar. Ó. Parte polar e uma parte apolar. Pessoal, isso aqui provoca uma tendência, tá, para esse material, quando ele está em uma concentração mínima, da formação de micelas. Ó. Então, isso aqui é uma micela. Em meio aquoso, eu tenho a parte polar interagindo com a água que vai estar aqui em volta, e a parte apolar, ó, ela converge aqui para o centro, formando uma micela. Então, olhando para essa estrutura, a parte polar está para fora, a parte apolar está para dentro. A gordura, o óleo, a sujeira, tá? Por ser apolar, ela fica aprisionada dentro dessa micela. E é por isso que o sabão ele consegue tirar, arrastar a molécula de gordura que está na água. É exatamente essa formação micelar. Ó. A parte apolar que interage com as moléculas de gordura fica voltada para o interior, como que aprisionando a gordura. Então é assim que o óleo, que é a sujeira, se transforma num agente limpante que é o sabão, tá? É esse processo que acontece. As micelas são agregados moleculares, possuindo ambas as regiões estruturais, hidrofílica e hidrofóbica, tá? Em outros termos, que é atraído pela água e que é repelido pela água, tá? Que dinamicamente se associam espontaneamente em solução aquosa. Em outras palavras, naturalmente, quando eu tenho uma concentração mínima, tá? Vou formar essa micela e o material ele vai ter propriedade de limpeza.